Olá e bem-vindos a Reviravoltas e Revoluções. Capítulo 1 A Revolução de Avis. Episódio 2 As Guerras Fernandinas. Dom Fernando I é coroado em 1367 e assume o trono português numa posição incrivelmente favorável. Ele cresceu vendo seu pai fazer o que queria, com quem queria, sobre a prerrogativa de eu sou rico e eu sou o rei. E esse comportamento certamente influenciou em como Dom Fernando I reinaria. O início de seu reinado é marcado pelas ações externas de seu primo Dom Pedro I de Castela. Seu meio-irmão, Henrique de Trastâmara, convenceu o rei francês a invadir a Espanha e apoiar ele como rei. E quando o lendário Bertrand du Guesclin captura Pedro, ele o entrega diretamente para Henrique, que o mata e ascende ao trono, se declarando Henrique II. E imediatamente começa uma campanha de perseguição política contra os dissidentes ainda leais à linha legítima da Casa de Borgonha. E ali estava Fernando I de Portugal, na posição em que seus antepassados sonhavam em ter. Portugal em paz, com os cofres cheios, e Castela instável, dividida e com o rei ilegítimo. A coroa de Castela estava pedindo, ela estava implorando para ser tomada. Fernando então contata John Gaunt e faz alianças e tratados para apoiar a última pretendente legítima do trono, a mulher de John Gaunt, Constança de Castela, filha de Pedro I. Mas castelhanos refugiados na corte, nobres portugueses e seus aliados em Aragão, Navarra e Granada persuadiram Fernando a clamar a coroa para si, por conta de ser um descendente de Sancho IV. De um jeito ou de outro, Portugal entraria na guerra cheia de aliados, apoio e legitimidade. As guerras alinharam imediatamente Dom Fernando com o lado nobre do reino. As guerras eram oportunidades para casas reais que lutam entre si ascenderem em poder e influência umas sobre as outras. Mas se por um lado essa guerra ajudaria os donos de terras, os homens de armas e as ordens de cavalaria do reino, ela certamente atrapalharia bastante os comerciantes, os burgueses e a pequena indústria recém-nascida das grandes cidades portuguesas. Porque guerra significam mais impostos. Menos fundos da coroa iam para o reino e, o pior de tudo, significa o que naquela época se chamava cunhagem, onde o rei diminuía a quantidade de prata nas moedas para custear a guerra e passar o custo dessa política monetária para a população. Além disso, os recursos da coroa paravam de ser colocados em estradas, pontes e coisas vitais para a estrutura interna do reino e eram investidos exclusivamente em matar os potenciais clientes que vivem do outro lado da fronteira, o que é horrível para qualquer um tentando fazer dinheiro ou sobreviver nessa época. Mas, contando que o rei não perdesse a guerra, tudo se resolveria e Fernando I iria para a história como um conquistador de Castela e enriqueceria absurdamente. E para todos observando a situação, parecia que era exatamente assim que a história ia se desenrolar. Mas o motivo de nós chamarmos essa a Primeira Guerra Fernandina fala tudo o que você precisa saber sobre quem ganhou essa guerra. Fernando tinha tudo: aliados nos reinos da Inglaterra, Navarra, Aragão e até o Emirado de Granada, apoio interno das casas de Castro e Vilhena e das ordens de Alcântara e a Ordem de Cristo, assim como apoio nas regiões de Zâmora, Corunha, Ourense, Lugo, Tui e Ciudad Rodrigo, entre outros. Enquanto o Henrique de Trastâmara tinha um aliado que estava com um exército muito ocupado perdendo uma série de batalhas no próprio território. A guerra parecia decidida desde o começo. Com a ajuda do Conde Andeiro, as forças portuguesas lideradas por Alvar Pérez de Castro consolidaram suporte na Galícia. Henrique II é rápido em sua resposta e corre com seu exército para esmagar a rebelião na Galícia. Ele usa tanto seu exército quanto sua marinha para tomar
ou destruir os suprimentos que estão alimentando o exército português. Desistindo da ocupação, Fernando ordena que parte do exército fique e lute, enquanto uma outra parte recua de barco para o porto. Henrique fica sabendo dessa oportunidade e tenta forçar uma briga com o dividido exército português. Os portugueses recuaram até Coimbra e Henrique decide então saquear o norte de Portugal e tomar fortalezas, como a de Braga e a de Guimarães. Ele toma e saqueia a parte norte de Trás-os-Montes e então recua no inverno daquele ano. No começo de maio de 1370, o exército de Fernando vai, dessa vez para a parte sul de Castela, onde sitia por mar a cidade de Cádiz, enquanto bloqueia o acesso de Sevilha pelo rio, ao mesmo tempo que os castelhanos lutavam com a outra parte do exército português nas fronteiras do centro português. Henrique II promove um genovês chamado Ambrósio Bocanegra como almirante de Castela. Ele já vinha de uma linhagem genovesa de bons navegantes. Ambrósio Bocanegra ficaria saqueando suprimentos do exército e da marinha no cerco de Cádiz e no bloqueio do rio. E foi esse tempo crucial que deu a sobrevida necessária para Henrique II sobreviver como monarca, pois na França as coisas acabariam tomando um rumo inesperado que mudaria o curso das duas guerras. O lendário Bertrand du Guesclin, agora o condestável da França, acaba com a sequência de vitórias inglesas graças à sua campanha de guerrilha, e a França ganha novamente o ímpeto para lutar contra os ingleses. Inesperadamente, em Lisboa, um incêndio destruiu grande parte dos reforços navais portugueses. O bloqueio do rio estava custando caro para a saúde e moral dos navegantes que já começavam a sofrer com doenças como o escorbuto. No meio dessa guerra, negociações entre os meio-aliados Portugal e Aragão procederam. O rei de Aragão concederia 3.000 soldados, em troca de ouro e do casamento de Fernando com a infanta Leonor de Aragão, se ele pagasse 30 soldos por soldado por dia. Porém, o almirante castelhano Ambrósio Bocanegra consegue interceptar o pagamento do soldo no navio, e Fernando, vendo que a Guerra dos 100 Anos voltara a tender para os franceses, temeu que perderia seus aliados ingleses para o conflito francês. Com esse contratempo, Fernando se vê obrigado a desistir e pede pela paz em janeiro de 1371, lutando por 1 ano e 9 meses para nada, e quebrando o tratado com seu aliado em Aragão para garantir a paz com Castela. Fernando recebe em 1371 o Tratado de Alcotim, onde ele desiste das reivindicações à coroa de Castela e se compromete a se casar com a infanta Leonor de Castela, em troca de alienar seus aliados. Também em troca de alienar seus aliados aragoneses, mouros, castelhanos e ingleses, Fernando receberia as terras ao norte e leste de Portugal. Esse tratado é particularmente genial. Não só era menos um inimigo na pilha de inimigos de Henrique Trastâmara, como ao doar condados problemáticos para Portugal, ele retirava poder de seus opositores na nobreza, e com um casamento com uma princesa, se consolidava como um monarca legítimo, enquanto retirava seu maior inimigo da jogada. E Portugal e Castela sairiam como vencedores na guerra, enquanto todo o resto sairia como perdedor. E tudo isso só dependia do casamento de Fernando com Leonor. Mas, se você lembra do primeiro episódio, você sabe que nada é mais louco, destrutivo e arriscado para um reino do que um rei com uma amante. Fernando não queria esperar Leonor chegar aos 14 anos para consumar seu casamento, porque, vamos lembrar, nesse momento ele tem 25 anos e Leonor 10. Então, Fernando, a essa altura vacinado contra o bom senso, decide jogar o plano de todo mundo no lixo quando vai atrás da casada Leonor Teles de Menezes. E pela terceira vez seguida na Ibéria, um monte de gente pobre vai morrer porque o rei simplesmente se apaixonou pela pessoa errada.
Ele usa sua influência para provar a consanguineidade do casal e assim anula o feliz casamento da Dona Leonor e depois acusa o esposo dela de tentar assassiná-lo. E o homem é forçado a se exilar. Pouco depois disso, Fernando toma a mão de Leonor em casamento em 1372. O casamento com Leonor Teles deixou um total de 0 pessoas felizes, exatamente porque era muito óbvio o que ele tinha feito. Ele viu uma mulher loçana e aposta e de bom corpo e foi atrás. Seu irmão, o infante Diniz, o senhor de Cifuentes, achou um absurdo tão grande que se recusou a aceitá-la como rainha, o que provocou seu exílio. O casamento foi em parte feito para espantar a influência castelhana no reino, o que deixou os exilados indignados. Mas ela também deixou a família Castro indignada porque eles esperavam ter mais influência sobre o rei, com mais casamentos entre a família real e os Castro. Deixou as outras casas nobres indignadas pelo rei nem sequer ter escolhido uma mulher que era pro nível dele. E nem mesmo a rainha Leonor queria ser rainha. Mas, principalmente, isso deixou os camponeses muito irritados. Sabe, o pessoal que vai ter que lutar de novo toda uma guerra? Esse pessoal tá muito irritado. Tão irritados, inclusive, que eles se levantam numa revolta por toda Portugal e usam a indignação popular com o casamento como um palco para abrir o discurso sobre um monte de insatisfações empilhadas de monarcas passados e presentes. Os conselhos populares reclamam de impostos, leis, a guerra, a estrutura dos elementos da corte, o preço dos grãos, tudo. Só que essas reclamações entraram por um ouvido e imediatamente saíram pelo outro. Fernando teria seu trono castelhano, independente de quantos camponeses reclamassem. Fernando lutaria novamente com Castela, mas dessa vez ainda menos preparado. As deserções foram grandes, a vontade era baixa e a derrota era certa. 3 dos 4 aliados não participariam dessa guerra e resta para Fernando assinar o Tratado de Taguilde, onde ele apoia a mulher de John Gaunt como rainha de Castela. E assim começa a incrivelmente curta Segunda Guerra Fernandina. Henrique II, espantado com a ação completamente sem sentido de Fernando, manda um representante para Salvaterra de Magos com a seguinte mensagem: "Você tem certeza? Olha lá que esse plano é bem merda." Mas Fernando, a essa altura, já estava imune a boas ideias e não deixaria que os conceitos como lógica e o bom senso atrapalhassem suas ambições em Castela. Então, o enorme exército de Henrique II entra pela fronteira da Beira e marcha até Cascais com pouca resistência, porque, adivinha, ninguém quer morrer por um rei que não cumpre sua palavra. Lisboa, nessa época, não tinha defesas nem muralhas, então os castelhanos simplesmente saquearam tudo o que podiam. E, ao descobrir que a corte estava em Santarém, mudaram o curso para a cidade. Vendo que Henrique está perto de marchar em Santarém, Fernando novamente pede pela paz e, dessa vez, assina o Tratado de Santarém. Nesse tratado, Fernando perderia os territórios do Tratado do Alcotim. Sua filha, Beatriz de Portugal, teria que se casar com o filho de Henrique, Sancho de Albuquerque. E ele teria que exilar todos os castelhanos da sua corte. Fernando também teria que se comprometer a entrar na Guerra dos 100 Anos do lado francês e reconhecer o antipapa de Avignon, o que desagradaria bastante os já revoltados camponeses católicos portugueses, que eram leais à Santa Sé romana. Vendo que Fernando tinha muito menos poder na negociação, ele foi forçado a aceitar esse tratado, que ainda está generoso propositalmente para não espantar um possível aliado contra os ingleses. Dom Fernando, então, exila somente a maioria dos nobres castelhanos e a corte, de repente, está lotada de nobres portugueses e os problemas internos do reino. Um desses problemas era a longa disputa entre os nobres donos de terras e os camponeses, mais especificamente os contratos entre esses dois.
A falta de mão de obra para o campo fez com que os salários dos camponeses aumentassem, o que era ruim, pois agora o trigo do senhor era vendido mais caro nas cidades. E agora, ao invés de aceitar o preço, muitos compravam carregamentos da França e Itália e diminuíam ainda mais o dinheiro dos nobres, confundindo a linha entre um nobre pobre e um plebeu rico. Isso parecia ser um problema exclusivo dos donos de terras, e era mesmo, mas esses donos de terras, muitas vezes, são partes fundamentais das ordens de cavalaria, e na estratégia militar, ordens de cavalaria são mais importantes do que números. Então, Fernando passa a Lei das Sesmarias, que é completamente favorável aos interesses dos donos de terras. Por exemplo, grãos não eram lucrativos, por isso as pessoas preferiam criar outras coisas como gado. Então, por força de lei, todo gado foi destinado a ser gado de trabalho. Havia uma carência de mão de obra no campo, então todos os que não têm bens avaliados em até 500 libras é agora um lavrador do senhor feudal mais próximo. Filho ou neto de lavradores eram forçados a trabalhar nas fazendas. Obrigava todos os donos de terras a cultivar as suas terras ou serem expropriados, e fixava o preço das rendas e dos salários dos camponeses. Muitas pessoas abandonavam vilas e campos para procurar melhores condições nas cidades, onde era possível importar comida de outros lugares e participar da nascente indústria local. Isso ainda iria acontecer, mas com muito menos intensidade, agora que a maioria ou perdeu suas terras ou era impossibilitado de deixar os campos. Isso, combinado com a desvalorização da moeda que pagou pelas guerras, foi devastador para a economia, e principalmente para os plebeus do reino, que pagavam com dinheiro, servidão ou terras o preço de uma guerra que eles realmente não queriam. E jogava certo poder de volta nas mãos dos nobres. O analfabetismo econômico do rei era sem dúvidas algo reprovável para os camponeses. Porém, algo ainda mais sinistro pairava sobre o português médio, pois ao invés de honrar seus compromissos, Fernando estava erguendo muralhas e exércitos, e todos olhavam com medo e descrença as premonições que apontavam para a última guerra de Fernando, a Terceira Guerra Fernandina.